Shalom, shalom para você que já está aí conosco, que maravilha poder estar de novo em comunhão com vocês. Sejam muito bem-vindos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus de infinito amor, obrigada, Senhor, por esse tempo maravilhoso. Obrigada porque o Senhor sempre tem uma palavra para nós, porque o Senhor sempre nos ensina, Pai. E o Teu Espírito Santo nos guia a toda a verdade e nos diz, andai, esse é o caminho, andai por ele. Muito obrigada, meu Deus. Abençoe cada um que já está aqui, cada um que vai chegar ou assistir depois. Que sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de entrarmos no nosso texto hoje, dê um like, vá lá e compartilhe o link com o máximo de pessoas que você puder. O nosso endereço vai passar aí embaixo. Você que mora em Friburgo, você que está passeando em Friburgo, ou que está perto e pode vir, venha nos visitar, venha ter comunhão conosco, será muito bem-vindo, ok? E comente, dê ali a sua palavra, fale ali conosco, para que essa palavra esteja sempre em evidência, porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus para cada um de nós. Amém? Vamos então. Hoje eu trouxe um texto de um personagem bíblico que está no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. É a história de Zaqueu. Muitos já devem ter ouvido falar. E nós vamos ler Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Zaqueu é um personagem bíblico bem conhecido e diz aqui que Jesus estava entrando em Jericó. Jericó era uma cidade famosa, porque dali tinha movimento de mercadorias que iam do oeste para o leste. Então, ali era um ponto de cobrar impostos. Era um lugar assim onde havia um movimento financeiro. E Zaqueu era um judeu que era cobrador de impostos. Era como se fosse hoje um fiscal de renda ou alguém que fosse cobrar tributos do povo. E ele aqui diz que ele era o maioral, ele era o chefe dos cobradores. Só que naquela época, o que acontecia? Roma estava no comando. O Império Romano dominava aquele lugar. Israel era dominado pelo Império Romano, pelo imperador. E Zaqueu fazia parte de toda a movimentação financeira de Roma para com os seus compatriotas. O que isso quer dizer? Os impostos eram caríssimos, o povo passava muita necessidade, muita dificuldade por causa do Império Romano, por causa dos tributos excessivos, e Zaqueu fazia parte disso. Então, quando diz aqui, murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador, é porque ele era mal visto no meio dos judeus. Ele era visto como um traidor, porque ele trabalhava para Roma e oprimia o povo dele, que eram os judeus. E quando ele ouve falar de Jesus,
ele corre porque ele era um homem de pequena estatura, um homem baixo, e a multidão ia atrás de Jesus. Então, quando ele ouve falar, ele procura ver Jesus, mas ele não consegue. Então, ele sobe numa árvore, aqui diz que é um sicômoro, e ele fica ali para ver Jesus, porque ele deduziu que Jesus passaria por ali. Bom, Jesus olha para ele, passando, e diz: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou ficar lá na sua casa. Ele imediatamente desceu correndo e se foi ajeitar as coisas. Ele era rico, imagina o banquete que ele não fez para Jesus, quem ele procurava. E aí Jesus ali ficou, e ele então foi impactado pela presença de Jesus, pelas palavras de Jesus, e com isso ele então diz a Jesus: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E a Bíblia diz que ele era muito rico, ele tinha propriedades e muito dinheiro. E se alguma coisa eu tenho cobrado a mais, sendo desonesto com os meus, eu vou restituí-los 4 vezes mais. E aí Jesus então diz: houve hoje salvação nesta casa. Esse texto tem muitos pontos para a gente observar e até fazer trazer para a nossa própria vida. Zaqueu era um pecador. Zaqueu era um pecador, porque o povo murmurava, dizendo: Jesus vai se hospedar com um pecador. Então, nós vamos ver que lá em Romanos 3, diz assim, Romanos 3, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram. Está confirmando a palavra de que Zaqueu era pecador, assim como eu, assim como você. Então, todos pecaram. E sem a glória de Deus, destituídos, não faz parte da nossa vida ter a glória de Deus. Então, esse é um fato. Zaqueu, um pecador. Mas Zaqueu procurava, diz no versículo 3, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, Zaqueu estava procurando por Jesus. Se ele estava procurando por Jesus, ele já tinha ouvido falar de Jesus. E Jesus, nos seus 3 anos de ministério, aproximadamente, o ministério de Jesus foi marcado por palavra, por muitos sinais, curas, libertações. Então, todo mundo ouvia falar de Jesus. E Zaqueu, nesse momento, um homem rico, abastado, chefe dos publicanos, chefe lá dos cobradores de impostos, mas ele procurava Jesus. Procurar é executar ações necessárias para encontrar. O que isso quer dizer? Quando a gente procura algo ou alguém, demanda de nós o esforço. Demanda de nós o esforço. É executar as ações necessárias. Então, demanda de nós ações. É um esforço físico, um esforço, às vezes, emocional, um esforço mental para você encontrar. Isso aconteceu com Zaqueu. Por quê? Porque ele era pequeno e ele não ia ser visto por Jesus. Quantas vezes nós nos sentimos tão pequenos e dizemos: Deus está preocupado com outras coisas? Como que ele vai me ver? Pecador? Desse jeito? Mas Zaqueu demandou um esforço, ele fez ações que fossem levá-lo a encontrar o que ele estava buscando, que era Jesus, né? Que era Jesus. Então, ele se levanta e ele sobe numa árvore. Por quê? Porque ninguém ia ver Zaqueu, porque aqui diz assim, ele era de pequena estatura e por causa da multidão,
ele não conseguia chegar. A multidão aqui representa coisas contrárias a ele, para aquilo que ele estava determinado a encontrar. Ele queria encontrar Jesus, mas ele era pequeno, ele não ia ser visto. E tinha uma multidão enorme, porque a multidão onde Jesus ia era uma multidão. E aquilo era uma força contrária a deixá-lo chegar. Porque ninguém queria deixar, todo mundo queria chegar perto de Jesus. Então, demandou, era um fluxo contrário, assim como acontece na nossa vida. Quantas vezes nós nos determinamos em encontrar saídas, entregar a nossa vida a Cristo, mudar os nossos valores, mudar a nossa mente, realmente querer mudar a nossa vida. E quando a gente se determina, quantas coisas contrárias vêm, nos impedindo, às vezes, de chegar ao nosso objetivo, aquilo que buscamos. E isso o inimigo faz muito bem. Quando nós nos determinamos a seguir Jesus, a mudar, a olhar para a palavra, a seguir a palavra, os princípios de Deus, se levanta uma força contrária. Parece que nos impede, que tudo vai acontecendo. Mas Zaqueu não se deu por vencido. Ele fez o quê? Ele executou ações necessárias para encontrar quem ele buscava. Então, ele sobe apressado para o alto da árvore. E dali, então, Jesus consegue vê-lo. Então, o que Zaqueu fez? O que teve em Zaqueu para que ele fosse visto por Jesus, para que ele encontrasse com o Mestre, com o Salvador? Esforço. Esforço. Nós vamos ler aqui em Filipenses, só para não passar sem ler esse texto, Filipenses, capítulo 3, versículo 7, diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Considero para mim refúgio tudo que conquistei. O que Zaqueu diz lá? Eu vou dar metade dos meus bens. Eu vou restituir 4 vezes mais se eu defraudei alguém. Se eu fui desonesto com alguém. Porque isso para mim agora é refúgio. Porque o que eu quero agora é prosseguir conhecendo esse que eu procurava, Jesus Cristo. Olha que coisa mais linda, quando ele ouve falar de Jesus e ele consegue enxergar, olhar para dentro dele e ver uma necessidade de salvação, uma necessidade de mudança. Ele se esforça, há um esforço em Zaqueu em executar aquelas atitudes para encontrar o que ele procurava, porque diz o texto que ele procurava por Jesus, não é? Procurava ver quem era Jesus. E ele foi de encontro à multidão, que era o que estava impedindo, ele foi de encontro à sua pequenez, porque ele sabia que dali Jesus não ia vê-lo. Ele fez um esforço. O esforço é o que se faz com dificuldade, é um empreendimento. Zaqueu, nesse momento, empreendeu a sua própria vida
para que fosse visto pelo Salvador e a sua vida fosse mudada. Se esforçar é empreender. Hoje nós escutamos muito essa palavra, né? Ah, é o empreendedor. Vamos numa palestra de empreendedorismo. É um esforço. Empreender é um esforço que você faz para conquistar, para chegar a um objetivo. Isso é com dificuldade. E aí nós vamos lá em Mateus, um pouquinho atrás, o primeiro evangelho, Mateus capítulo 11, diz assim, Mateus capítulo 11, versículos 12 e 13. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, o reino de Deus, o reino dos céus, é tomado por esforço. Há um empreendimento que nós temos que fazer da nossa vida para conhecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador da nossa vida. É uma demanda de esforço, é uma dificuldade muitas vezes, porque há ações contrárias ao nosso desejo. E às vezes nós mesmos nos vemos tão pequenos e falamos, Jesus não vai me ver, Deus não vai me ouvir. Mas a gente corre como Zaqueu, sobe numa árvore, empreende, se esforça. E aí o que acontece? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Então, Zaqueu empreendeu, foi um empreendedor, e o que aconteceu com Zaqueu? Foi vitorioso, porque Jesus olhou para Zaqueu e Jesus o chama. E chamar quer dizer um nome. Chamar quer dizer uma aproximação, é atrair a atenção. E foi isso que Jesus fez com Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou lá na tua casa. É lá que eu vou me hospedar. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Jesus se aproximou de Zaqueu. E Jesus atraiu a atenção para ele quando disse, Zaqueu. Zaqueu imediatamente, diz aqui, desceu a toda pressa. Então, olha só. Zaqueu, um cobrador de impostos, um que oprimia o povo, ele era chefe dos cobradores, ele trabalhava para um império que era contrário ao seu povo, o povo judeu, oprimia o povo, passava por muitas e muitas dificuldades, os tributos eram caríssimos, as dificuldades eram muitas, ele era um homem rico, abastado, no meio de tanta pobreza que havia na época, de tantas dificuldades, era visto como um traidor do seu povo. Zaqueu ouviu falar de Jesus, deu um desejo em Zaqueu de procurar por Jesus, porque ele queria ver quem era Jesus. Quem é esse que faz sinais e maravilhas? Quem é esse, não é assim que a gente faz? Quem é esse que mudou a vida do vizinho? Quem é esse? Pelos testemunhos que nós ouvimos, pelas pregações, pela história de Jesus, pela revelação do Espírito de quem é Cristo. E aí Zaqueu então foi procurar Jesus, mas ele se deparou com dificuldades, com a multidão que era contrária com a sua própria pequenez. Ele não discutiu, subiu nele uma vontade, ele então empreendeu, ele se esforçou, ele botou toda a força nas dificuldades e ele então subiu naquele lugar. E aí Jesus olha para cima e diz, Zaqueu, desce, porque eu vou para sua casa hoje. Jesus o chama, se aproxima, atrai para ele a toda a atenção. E Zaqueu então desce depressa. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós, que não o conhece.
mas é preciso que nós estejamos disponíveis, desejosos em empreender a nossa própria vida para buscar, procurar Jesus e conhecê-lo, porque ele te chama pelo nome. Maria, Marta, Cláudia, Pedro, Paulo, João, não sei qual é o seu nome, mas Jesus te chama. E ele quer fazer morada em você, ele quer uma aproximação com você, com cada um de nós. Não importa onde nós estamos, onde você está hoje, se você o conhece muito pouco, se você se sente pequeno como Zaqueu, se há uma multidão contrária, tirando você de todo o intento, de toda a vontade, de todo... Não importa, empreenda a sua vida em buscar a Jesus, porque ele te chama pelo nome. Amém? Que essa semana você possa subir no mais alto lugar e olhar para cima, porque Jesus te chama. Empreenda a sua vida em buscar conhecê-lo profundamente, porque ele quer salvar cada um. Amém? Vamos orar? Pai eterno, Senhor, que maravilha é poder ouvir de Ti, Pai, tantas coisas que nos levam a Ti com tanto amor. Somos atraídos, Pai, atraídos a Ti. Muito obrigada por esse tempo que o Senhor tem nos dado, por cada vida, Pai, que temos comunhão mesmo à distância, sem poder nos ver. Mas o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece a intenção do coração. O Senhor conhece, Pai, o esforço de cada um. Que o Teu Espírito possa hoje visitar cada um, Senhor, em nome de Jesus. E elevar os olhos de cada um ao alto, Senhor, aonde Tu estás, no mais alto e sublime trono, para Te conhecer. Tu és um Deus pessoal. Jesus, que o Senhor venha com o poder do Teu Espírito trazer salvação a cada um. Traga uma visão do Teu reino, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Uma semana abençoada para você. Até a semana que vem, se Deus quiser. Que Deus te abençoe profundamente. Que Deus levante os seus olhos. Que Deus mova o seu coração nessa semana. Que Deus derrame paz no seu coração, alegria, e te faça prosperar nele, em nome de Jesus. Abençoe a sua casa, o seu trabalho. Amém? Antes de nos despedirmos, vai lá, se você ainda não deu o seu like, se você ainda não está inscrito no nosso canal, tem muita palavra lá. Se você ainda não comentou, comente, fale conosco. Pode escrever aí até um pedido de oração, fale conosco. E o nosso endereço está aí embaixo aparecendo. Vá nos visitar, vai estar conosco, você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Uma semana muito abençoada. Compartilhe esse link o máximo que você puder. Amém? Deus te abençoe.